Rádio Clube, porque hoje é sábado. Agora são 10 da noite, mais 5 minutos na terra do Clube do Maracatu. Um abraço aí para Conceição Leal, lá de Casa Amarela. Conceição, daqui a pouco a gente vai atender o seu pedido. Ela é Roberto Carlos, vivendo por viver e oferecendo para toda a equipe do Zucatu. Muito obrigado aí em nome da equipe. E daqui a pouco a gente vai mandar a música que você está pedindo, tá certo? Um abraço também para a turma do Antônio da Bonibeca, para o Luana Felipe, Adriana, Severina, Fabiana, Ana, Marcos, Salene, Rodrigo, Maradona, Rayana, Teta, Helena, Eliel, Carlinhos, e lá em Jabotão o Pedro Roberto no TX KKQ, placa 0641, o homem que transporta bode, ele tá certo. É bom demais. Ave Maria. 1º de maio, dia do trabalhador, trabalhador pelo mundo. Aí tá certo. Vamos ver como é que acontece o dia do trabalhador lá em Moçambique. Durante o período colonial, até 1975, os moçambicanos estavam proibidos de celebrar o 1º de maio em virtude da natureza repressiva do regime colonial português. No entanto, houve manifestações de trabalhadores moçambicanos, em particular em Lourenço Marques, atual Maputo, contra o modo de relações laborais existente naquele período. Após a independência nacional, o Dia do Trabalhador é celebrado anualmente e, com o passar dos anos, com as reformas políticas, econômicas e sociais que o país sofreu a partir de finais da década de 80, registrou-se um crescimento do movimento sindical em Moçambique. A primeira instituição sindical no país foi a Organização dos Trabalhadores Moçambicanos, OTM, que veio depois a impulsionar o surgimento do novo movimento sindical, cada vez mais específico de acordo com os setores de atividade. Aí o Dia do Trabalhador em Moçambique. Nós estamos aqui recebendo hoje nos nossos estúdios aqui, o Moura, como eu falei anteriormente, também é um historiador. Eu estou vendo aqui, falando sobre a história do Dia do Trabalhador, mas tem aqui um historiador olhando para mim para ver se está certo ou se está errado. A história. Mas se estiver errado, eu estou aqui com o computador na minha frente. Todos os dados que nós damos aqui no nosso programa, é lógico, evidente que a gente consulta a enciclopédia, a Wikipédia. Wikipédia, que justamente a gente vai por ela. Mas vamos dar boa noite aqui ao Moura, o homem do teatro Mamulengo. Moura, boa noite, Moura. Boa noite, Zuca, boa noite, os ouvintes. Que bom estar de volta aqui, né? Sempre eu volto aqui com o maior prazer do mundo. Queria estar aqui todo sábado, brincando com você, brincando com esse público maravilhoso que escuta o que é bom, escuta o que é cultura. E a gente fica muito agradecido com esse seu programa que dá exatamente a abertura. A gente chega aqui, faz o que é bom, fala de cultura e tanta gente boa liga o tempo todo, pedindo música, pedindo frevo. A gente vê a quantidade de músicas que se pede aqui de frevo, e até muita gente diz assim, frevo só se toca no período de carnaval. Digo, a gente tem frevo, a gente tem samba, inclusive pernambucano, a gente tem muita coisa boa aqui, né, Zuca? Com certeza absoluta. Então, eu só tenho felicidade de estar aqui no seu programa, é muito bom. Aí tá certo. E vamos falar também com o historiador Alexandre. Alexandre, boa noite. Boa noite, Zuca. Tudo bem com você? Tudo bem. Então, graças a Deus. Você está viajando pelo mundo afora, fazia tempo que não vinha por aqui, né? Pois é, que a gente mora em Natal, né? Há 15 anos. Sempre que a gente vem aqui, vem com o Moura aqui para fazer uma lembrança das histórias que a gente gosta de contar de Pernambuco. Exatamente. E nós estamos vivendo o que? O centenário. O centenário de Joaquim Nabuco é uma comemoração, inclusive, nacional, né? Sim. E eu acho que hoje, no Dia do Trabalhador, o que é interessante a gente lembrar é que Joaquim Nabuco, ainda no final do século XIX, faz quase que uma profecia, né? Porque ele prevê, literalmente, no livro dele, Abolição, que o Brasil ia ser conduzido ao progresso, não pelas classes das elites, nem dominantes, nem as classes estabelecidas, né? Mas ele prevê isso no final do século XIX, que nós vamos ter, conduzindo o futuro do Brasil, um operário. Ele está literalmente lá, ele inclusive, literalmente ele diz o seguinte, que ele pergunta o que é o operário, ele responde nada. E o que vai ser o operário? Ele diz tudo.
E ele descreve depois, no discurso que ele faz no Palácio das Princesas, quando ele está candidato a deputado federal, para os artistas de Pernambuco, ele descreve a importância do operário no futuro do Brasil, né? E esse ano a gente essa semana a gente teve uma polêmica aí, né, em relação ao nosso presidente, né, ao destaque dele na história recente, né, e mundial, né? Em vários países do mundo ele está recebendo destaque da imprensa, né, como uma pessoa de alta influência na história atual. E Joaquim Nabuco previu isso ainda antes de a gente chegar no século XX. É uma coisa impressionante quem for lá ver. Vai ver Gilberto Freire depois vem fazer isso 50 anos depois também. Né? E isso sai daquele Pernambuco, né? Eu sei, Alexandre, que o Joaquim Nabuco, fora abolicionista, né? Ele, você acha que também ele foi assim, como vamos dizer assim, ele prevê o futuro? Você acha que justamente no discurso dele, ele falou alguma coisa que hoje a gente vê, que hoje acontece? Ele era um homem que estava à frente do tempo dele, né? Quando no momento onde existia a escravidão, ele lutou a vida inteira dele, né, para acabar com a escravidão. Quando ele se formou em Direito, ainda jovem, ele começa a luta dele pela abolição defendendo um negro que matou um senhor. Né? E ele tem a coragem, naquele momento, de assumir a defesa do negro juridicamente. Né? Ele consegue fazer essa defesa e provar que, na verdade, o que aconteceu foi legítima defesa. Né? E para a época era uma coisa absurda. Com certeza absurda. Você imagina um homem que estava à frente do tempo dele. Né? E não só em relação à abolição, mas como outros países do mundo. Já estava acontecendo a Revolução Industrial, o operário já era uma classe estabelecida. Aqui no Brasil a gente estava atrasado nisso por causa justamente da escravidão. Né? Ele prevê que o futuro do Brasil vai estar nas mãos de um operário. Ô Alexandre, agora, qual a influência dele para a princesa Isabel assinar a Lei Áurea? Não, na verdade não existe uma ligação muito forte entre eles não, porque a assinatura da Lei Áurea é uma coisa meio que oficial, né? Forçada por interesses externos da Inglaterra, que está passando pela Revolução Industrial. Ela queria criar mercados novos, e aqui no Brasil existia um mercado reprimido, ela precisava de gente para comprar, né? E sofria uma concorrência também. O trabalho escravo aqui concorria de forma, os produtos brasileiros, né, saíam mais baratos para o mercado internacional, porque a Inglaterra já tinha que pagar salário, né, aos operários lá na Europa, e aqui a gente ainda trabalhava com a escravidão. Então era uma pressão internacional, né? Isso não desmerece a luta dos abolicionistas, mas Joaquim Nabuco, inclusive, mesmo depois da abolição, ele tem o cuidado de dizer que não era só a abolição da escravidão que ia acabar com o sofrimento dos escravos, né? E ele faz essa profecia também, né? Ele diz que os escravos, mesmo depois da abolição, são abandonados nas estradas do Brasil, sem emprego, né? E não são incluídos, né, na realidade do Brasil. A realidade social, né? Do Brasil da época, né? Com certeza absoluta. O escravo, e muitos deles, os escravos velhos, mesmo depois de receber sua alforria, foi ruim para eles. Preferia não sair da casa grande. É verdade. Preferia porque ir para onde? Teve uma peça teatral, para ser no Teatro do Parque, Ânsia de Liberdade, é o nome da peça. Foi muito bem apresentada. Inclusive fala nesse ponto, como é que o negro ia sobreviver. Porque eles ganharam a liberdade, mas dormir aonde? Comer aonde? Não tinha nenhuma perspectiva. Exatamente. E isso justamente gerou, não é, a marginalidade da raça, indicada pelas duas, e na peça Ânsia de Liberdade aparece, inclusive, por dentro do teatro. Eu achei muito bom, porque o pessoal sai do palco e tem uma cena que é feita por dentro da plateia, que são negros vendendo cocada, vendendo beiju. Quer dizer, a mão de obra cozinhou em casa, saiu para a rua para vender justamente aquelas coisas que eles trouxeram da terra, né, da cozinha justamente africana.